A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E hoje com a segunda parte do vídeo que trata da origem do diabo, da origem de Satanás. Se você tem o interesse de assistir a primeira parte desse vídeo, está na playlist, né, com este título, né, Demonologia. Aí você pode estar assistindo a primeira parte, que vai ajudar você a entender a segunda parte, que é uma continuação. E essa série terá um terceiro vídeo que no futuro próximo estarei gravando também. Mas por enquanto, vamos para a segunda parte. E eu quero pedir a você que contribua com este canal, né? Oferte com curtidas, oferte com visualizações, se inscreva no canal, porque isso ajuda este ministério a crescer cada vez mais na plataforma e contribuir para o crescimento do reino de Deus. Mas voltando aqui ao vídeo, o assunto que eu vou tratar, vou ler alguns versículos e, como de costume, dar meu parecer. Então vamos para a segunda parte, a origem de Satanás, a origem do diabo. Então vamos lá. Primeiro ponto. Incita líderes políticos ao erro. Então essa é uma das habilidades de Satanás. Incitar lideranças, incitar políticos, incitar autoridades ao erro, a cometerem erros que evidentemente prejudica uma população, prejudica um grupo de pessoas. E o texto que eu quero ler está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Né? Nesse texto aqui tem um paralelo também lá em Reis, onde diz que foi Deus, né, que incitou Davi a fazer esse censo proibido, causou, né, no caso. Mas entendemos que Deus é a causa de todas as coisas. E Crônicas nos esclarece que, na verdade, o agente que Deus utilizou foi o próprio Satanás. Mas o que eu quero focar aqui não é nem o fato de Deus ser a causa primária de todas as coisas, de ser a causa última de todas as coisas. O foco aqui é o próprio Satanás, que dentro dessa causa, desse controle que o Senhor tem soberanamente sobre toda a criação, dentro dessa causa, Satanás, com a responsabilidade que era dele, foi lá e incitou Davi a fazer o censo de todo o povo de Israel. Só quem poderia fazer esse censo, na verdade, era o próprio Deus ou quem Deus autorizava a fazer. Davi fez isso sem autorização, mas ele fez isso incitado por Satanás. E a consequência foi que Deus trouxe um castigo sobre todo o povo por causa dessa atitude de Satanás. Ou melhor dizendo, essa atitude de Davi em se deixar incitar por Satanás e fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então, Satanás ele procura levar as lideranças, as autoridades ao erro, para que dessa forma ele possa gerar situações que produzam aquilo que ele mais ama, aquilo que alimenta ele, a morte, a destruição, o caos. O segundo ponto, Satanás é promotor, ele é acusador. É uma das especialidades dele lá no mundo espiritual. Primeiro, vou dar algumas opções aqui. A primeira é no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 7, se você ler essa passagem, os irmãos podem perceber que vemos Satanás agindo como uma espécie de promotor de acusação contra Jó diante de Deus. Se você ler essa passagem lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 7, você vai constatar isso. Né? Ele diante de Deus, diante do conselho de Deus, trazendo acusações sobre Jó, o inocente Jó que não tinha culpa de nada, mas Satanás deu um jeito ali de conseguir agir contra a vida de Jó, acusando-o de que ele só servia a Deus por interesse. Né? Mas o livro de Jó mostra no final que não é nada disso. Por outro lado, outro ponto também que a gente deve destacar desse papel de promotor de acusação, lá no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, Satanás age como um promotor diante de Deus, contra o sacerdote Josué, né? Que junto com Zorobabel tinha voltado da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, para restaurar novamente o povo de Judá, né? A nação de Judá. Voltou para Jerusalém para construir o templo e tudo mais. E aqui, nessa visão de Zacarias, ele via Satanás se opondo a Josué diante do tribunal divino, acusando-o. E lógico, né, Deus na sua graça e misericórdia, absolveu Josué, representando ali o povo de Israel, representando o povo de Judá que havia voltado. Ele restaurou a dignidade do sacerdote, tirando a roupa suja e dando-lhe uma roupa nova, indicando que Deus estava perdoando o pecado
para que Satanás não tivesse mais como acusá-lo, né? Porque Satanás ele precisa do pecado, né, como justificativa para atuar na vida das pessoas. E no caso ele queria essa liberdade para atuar na vida de Josué, só que Deus na sua graça e misericórdia, né, perdoou os seus pecados para que Satanás não tivesse esse tipo de acesso. Inclusive, eu vou até ler um trecho aqui, que ele se opõe, lá no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E ele mostrou-me um sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Então, é um dos papéis de Satanás, acusador, opositor. Inclusive, é um dos nomes do próprio diabo, né? Que mostra essa natureza, essa característica de se opor ao povo de Deus. Josué ali representando o povo de Deus, e ele estava se opondo. E ele faz isso até hoje. Ele não mudou sua natureza maléfica, sua natureza mal intencionada contra o povo de Deus. Um terceiro ponto aqui também interessante a destacar é: contudo, ele perde essa função de promotor quando Cristo derrota na cruz, né, derrota ele na cruz. E o arcanjo Miguel o expulsa definitivamente da presença de Deus. E a gente tem esse texto lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Então teve um combate, um entrave, em que Satanás foi derrotado. Se você continuar lendo o texto, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante, você vai ver que Satanás é expulso do céu e lançado aqui nas dimensões terrenas, lançado aqui na terra, né? Ele perde esse direito, esse acesso de ficar diante de Deus, como ele ficava lá no tempo de Jó, acusando os homens de Deus, as mulheres de Deus. Terceiro ponto: Satanás, dono do mundo, governador do sistema político e ideológico que patrocina e sustenta o pecado e a morte no mundo, né? E a gente observa aqui, quando a gente está falando da palavra mundo, nós estamos nos referindo ao mundo físico, né? Ao cosmos. A palavra mundo, no grego, ela tem várias aplicações. Ela pode tanto se referir, de fato, ao mundo cósmico, ao mundo físico, como ela pode se referir a um sistema, né? Pode se referir a um sistema de ideologias, de culturas, né? Um sistema no qual fazem parte algum grupo de pessoas, né? Ou nações, ou povos. E nesse caso, Satanás ele é dono deste tipo de mundo, desse sistema pecaminoso que controla as nações, através de ideologias contrárias à palavra de Deus, através de políticas contrárias à palavra de Deus, através de todo tipo de rebelião disfarçada de um sistema social. Enfim, Satanás ele é dono deste tipo de mundo. Ele não é dono do mundo físico, mas ele é dono do mundo que patrocina, do sistema que patrocina a morte, que patrocina o caos, que patrocina a destruição da humanidade. Porque para o diabo é importante que haja esse tipo de sistema, porque é esse sistema que alimenta a sua força. Porque quanto mais mortes esse sistema produz, maior é a força de Satanás, de atuação de Satanás neste mundo. Então, vamos para alguns exemplos, como eu disse, da palavra mundo. Ele pode se referir ao mundo físico, como eu já falei, mas aqui está se referindo, no caso de Satanás ser o senhor deste mundo, está se referindo ao sistema ideológico, político, social e cultural, que é averso, que é contrário aos valores, à palavra de Deus, à ética de Deus, revelada nas escrituras sagradas, evidentemente, da onde a gente extrai a ética de Deus, né? A ética, como é aquela outra palavra que me fugiu agora também? Moral, isso. A ética e a moral das escrituras, né? E Satanás cria sistemas, desenvolve sistemas que se opõem a isso e, consequentemente, se opõem ao povo de Deus. Satanás tem governo do mundo no segundo sentido, né? Como eu falei aqui, o primeiro sentido é físico, da palavra mundo. No segundo sentido, como eu falei, sistema, o sistema pecaminoso. Vamos a um exemplo aqui que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos... Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 ao 6, que diz assim: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Note que Satanás ele falou que a glória deste mundo foi entregue a ele. O controle deste mundo foi entregue a ele. E Jesus não diz que isso não foi verdade, né? Muito pelo contrário. No Evangelho de João, vou deixar até
na caixinha de diálogo a referência, o próprio Jesus fala que chegou o príncipe deste mundo, né? Chama Satanás de príncipe deste mundo. Mas como eu disse, a palavra mundo aqui, na aplicação do contexto, se refere ao sistema, e não ao mundo físico, mas ao sistema pecaminoso, onde ele, através desse sistema, ele controla a humanidade, controla as pessoas, evidentemente, que não fazem parte do povo de Deus. Não estou dizendo que o povo de Deus não é influenciado por esse sistema. É influenciado sim. Mas só que a diferença é que o povo de Deus, ele tem o Espírito Santo que faz ele discernir aquilo que provém do maligno, conseguir perceber o sistema maligno atuando e não se envolver ou ser conivente com esse sistema. Muito pelo contrário, combater esse sistema, ser contra esse sistema, o sistema do diabo, o sistema que produz a morte. Todo sistema que produz morte, que produz caos, é sistema diabólico. E é esse sistema que Satanás usa para controlar a humanidade, ou pelo menos para tentar ter domínio sobre a humanidade. Mas o povo de Deus ele não tem esse poder, lógico. Né? Quem está firme em Jesus Cristo, quem é nascido de novo, evidentemente, no máximo pode ser até influenciado, mas não dominado ou controlado pelo sistema satânico. O quarto ponto é tentador. Satanás é tentador. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Outra passagem aqui ainda no Evangelho de Mateus, só que no capítulo 4, versículo 3, diz assim: E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E outra referência também, que mostra que Satanás é tentador, tá lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 31, que diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos impediu, aliás, melhor dizendo, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Então, Satanás ele sempre procura tentar, principalmente o povo de Deus, principalmente o cristão. Satanás ele procura levar o cristão ao erro, assim como ele procurou levar Cristo ao erro. Por isso ele é o tentador, né? A palavra tentação ela tem o mesmo sentido no grego que a palavra provar, né? A diferença é que Deus prova, Satanás tenta. E onde está a diferença nisso? Justamente porque a tentação do ponto de vista divino é para aperfeiçoar o cristão, fazer ele amadurecer, fazer ele crescer, se desenvolver, ele atingir o propósito que Deus quer que ele atinja, que é ser igual a Cristo. Já do ponto de vista de Satanás, é de levar o homem ao erro, de levar o homem ao pecado, de levar o homem a se rebelar contra Deus. Então, essa mesma palavra que é usada no grego para traduzir tanto prova como tentação é a mesma. É uma palavra que tem esses dois sentidos. Só que no sentido de Deus se torna uma prova, e no sentido do diabo se torna um meio de derrubar, né? Uma tentação, um meio de levar ao erro. O quinto ponto, não deve ser adorado. Né? As escrituras nos ensinam, Jesus propriamente nos ensina, e deixa bem claro que Satanás não pode ser adorado. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 9 ao 10, diz assim: E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele servirás. Então a gente nota aqui que Jesus deixa claro que só a Deus se deve adorar. Só a Deus é digno de adoração, porque só o Senhor é Deus, né? Só o Pai de Jesus Cristo é Deus. Satanás não é Deus. Satanás é uma criatura. E nenhuma criatura deve ser adorada, né? Mas, como ele é um ser maléfico, ele sempre procura digamos assim, usurpar o lugar de Deus. Lógico que isso é impossível, né? Mas pelo menos ele tenta simular ser um ser mais relevante do que ele realmente é. Mas a verdade é que o cristão ele não deve, evidentemente, né, adorar Satanás. Claro, um cristão adora a Cristo, adora a Deus, adora o Espírito Santo, adora a divina trindade, e não uma criatura, né? Não um ser que foi criado pelo próprio Deus, como eu já tratei vastamente e exaustivamente no primeiro vídeo desta série. Pois bem, sexto ponto. Reino unido. O reino de Satanás ele é unido, né? Por quê? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 26, diz assim: E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, Jesus ali, debatendo com os fariseus que estavam acusando ele de expulsar demônios pelo poder do próprio Satanás, e Jesus fala que com esta pequena, digamos, não chega a ser uma parábola, mas um raciocínio lógico óbvio, né? Como eu vou expulsar demônios pelo poder de Satanás se os próprios demônios trabalham unidos com Satanás?
E Jesus até estende esse exemplo, né? Um reino dividido contra si mesmo, ele se autodestrói, né? Então, o diabo sabe, assim como os demônios, sabe que eles têm que trabalhar unidos, né? Por mais perversos e malignos que eles são, na verdade, ele sabe que para que o reino deles continue funcionando, a cooperação e a submissão ao próprio Satanás, da parte dos demônios, é necessária, né? Então a gente observa que Satanás ele comanda essas hostes malignas, tanto os anjos caídos quanto demônios. Eu já falei aqui no primeiro vídeo que eu entendo que anjo caído é uma coisa e espírito imundo é outra diferente, né? Mas isso é assunto para um futuro vídeo. Mas aqui o que importa é que Satanás tem um reino unido, ele tem um exército unido à sua disposição. E o próprio Jesus confirma isso, né? Que é um ser maléfico, porém organizado nas suas ações junto com seres celestiais e seres imundos que se uniram a ele na sua causa para se opor a Deus, se opor ao povo de Deus principalmente, que é o inimigo de fato, o nosso verdadeiro inimigo, evidentemente, e tanto é que as escrituras mostram isso, é Satanás. Satanás é inimigo nosso, né? Porque ele consegue fazer frente a gente, ele consegue se opor a gente quando, evidentemente, a gente não estamos andando nos caminhos do Senhor, não estamos seguindo Jesus adequadamente, né? 7º ponto. Usa pessoas que não se interessam pela vontade de Deus. Olha só que interessante. Usa pessoas que não se interessam pela vontade de Deus. Eu costumo chamar de réprobos. Réprobos que fala a palavra, né? Geralmente se refere a pessoas que de fato não foram escolhidas por Deus para serem salvas através de Jesus Cristo. Esse tipo de pessoa não vai ter interesse por Deus, é automático, ele não vai se interessar. Porque para a pessoa se interessar por Deus, o próprio Deus primeiro tem que fazer uma transformação na vida dessa pessoa, porque por natureza, por causa da natureza adâmica, essa pessoa não é capaz de se interessar por Deus, de se interessar pelas coisas de Deus. Ela está morta espiritualmente. Esse desinteresse é consequência dessa morte espiritual que só Deus pode fazer com que essa pessoa ressuscite e assim se torne capaz de querer servir a Deus, de querer amar a Deus, de ter interesse por Deus e suas coisas, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 23, diz assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só a que são dos homens, né? Aqui, o próprio Jesus repreendendo Pedro, que estava vibrando na mesma frequência de Satanás, digamos assim. Né? Quando Jesus falou que ele precisava ir para a cruz, ele precisava morrer, porque se ele não fizesse isso, não haveria salvação, né? para a humanidade, para o povo de Deus. E Pedro, não entendendo isso, ou preocupado mais com o presente que ele estava vivendo ali, de querer ver Jesus vivo ali, para talvez usufruir alguma coisa enquanto Jesus está vivo ali, ou o tipo de reino que Pedro achava que Jesus estava estabelecendo, um reino davídico. Então ele não queria que Jesus morresse, mas só que na verdade a intenção do diabo é que Jesus não morresse também. O diabo fez de tudo para Jesus não ir para a cruz. E, inclusive, a prova está no fato de ele ter usado Pedro para tentar ainda coagir Jesus, tentar fazer Jesus desistir de continuar sua caminhada rumo à cruz do Calvário, né? Ao seu sacrifício que seria tão necessário. Então, a última coisa que o diabo queria é que Jesus morresse na cruz do Calvário. Morresse da forma que morreu e com o objetivo com o qual ele morreu. Então ele fez de tudo que ele pôde, inclusive usou uma das pessoas mais íntimas ali de Jesus, né, quando esteve no seu ministério terreno. Então, Satanás, ele usa pessoas que não estão se interessando pela vontade de Deus, e sim pelos seus próprios interesses. E Pedro, naquele momento, estava mais preocupado com o seu interesse em relação à noção que ele tinha de reino de Deus, ou reino davídico, do que, de fato, aquilo que Jesus propôs como um reino de Deus. O 8º ponto, que eu quero destacar aqui também, é subjugado pela autoridade de Jesus e seus representantes. Note que, apesar de Satanás ter muito poder para fazer um estrago, ele na verdade está submetido a um poder maior, que é de Cristo. Principalmente pelo fato de que Jesus derrotou ele na cruz, sem falar que Jesus é Deus, e só o fato de Jesus ser Deus já coloca Satanás abaixo de Jesus, subjugado a Jesus. Mas só que Jesus assumiu a condição humana para que também, através da natureza humana, Satanás também fosse submetido. Que por isso que Jesus assumiu a forma humana. E quando eu usei o termo representante, se referindo aos cristãos, seguidores de Jesus, acaba por consequência lógica tendo essa mesma autoridade vinda do próprio Senhor Jesus, vinda pelo fato de seguirmos a Jesus, do seguimento de Jesus, nos torna com poder de autoridade em relação ao diabo e os seus demônios. Então,
Satanás ele não tem autoridade sobre Jesus. Jesus tem autoridade sobre Satanás, e aqueles que seguem Jesus recebem essa autoridade no nome de Jesus Cristo, né? É como se fossem delegados. O cristão é como se fossem os delegados de Jesus, né? Jesus delega a sua autoridade aos cristãos para que eles possam exercer, principalmente para subjugar as forças demoníacas, as forças de Satanás, né? O nono ponto: sempre procura uma oportunidade para fazer o mal contra o povo de Deus, né? Esse é o passatempo favorito do diabo. Se dependesse dele, ele tinha exterminado principalmente o povo de Deus, não somente a humanidade. Porque a pedra no sapato de Satanás é o povo de Deus, né? Não é a humanidade caída, o povo que não teme a Deus, que não segue a Deus. Essas pessoas que não são cristãs, elas já estão no domínio dele, então não preocupa ele em nada. É gado para ele, né? Ele usa para se alimentar, provocando várias mortes. Mas aquilo que atrapalha os planos dele, de ter essa liberdade de governar este mundo totalmente, é justamente os cristãos. Ainda mais também o fato de que o reino de Deus está crescendo desde que Jesus morreu na cruz do Calvário. Começou com a igreja lá em Atos dos Apóstolos e continua crescendo. E à medida que o reino de Deus cresce através do crescimento da igreja, menos força, menos espaço o diabo tem. Então ele faz de tudo para tentar desbaratar a igreja, para tentar dividir, destruir, esfriar. Ele faz tudo que está ao alcance dele. Usa as autoridades que estão sob o seu poder, né, os governos que estão sob o seu poder, para tentar destruir o povo de Deus, que é a única coisa que impede que ele tenha total liberdade de agir neste mundo. E mesmo com pouca liberdade, ele costuma fazer um estrago grande, né? Então lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, né? Então o diabo ele não desiste, né? Como mostra o Evangelho de Lucas, aqui, esse trecho que eu acabei de ler, depois que ele tentou Jesus e foi derrotado, né, no primeiro embate que ele teve com Jesus, e ele se ausentou, como diz o texto aqui, se ausentou dele por algum tempo, porque ele ia tentar novamente, né? E várias tentativas o diabo fez mesmo. Ele usou os fariseus, usou o próprio Pedro, como um texto que eu já acabei de ler, usou Judas, ele usou todas as pessoas que ele podia usar para tentar se opor, né? As pessoas enfermas, as pessoas possuídas ali. E aí Jesus foi libertando, e Jesus foi vencendo debates, e Jesus foi superando todos esses obstáculos. E ele tentando, né, fazer principalmente Jesus desistir ou errar de tal forma que o sacrifício de Jesus não fosse mais aceito por Deus, né? Mas ele lidou com Jesus, ele enfrentou Jesus, o Filho de Deus, então não teve a menor chance, por mais que ele tentou, né? A vitória era inevitável, mesmo porque, como eu já tratei no primeiro vídeo, já estava previsto que Jesus ia pisar na cabeça de Satanás, né? Lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 3, versículo 15, fala isso, né? A promessa de um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, está se referindo à vitória de Jesus contra o diabo através do sacrifício na cruz do Calvário. O 10º ponto: provoca enfermidades, né, nas pessoas. Olha só o que diz o Evangelho de Lucas no capítulo 3, versículo 16. E não convinha saltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. Então note que Jesus cura uma mulher que estava há 18 anos encurvada, né? Satanás estava montando nas costas dela, ela estava aprisionada por Satanás através da enfermidade. E um detalhe muito importante que eu quero abordar aqui é que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele não levou somente os nossos pecados, mas as enfermidades também. Então Jesus ele vem para libertar as pessoas do poder de Satanás. E uma das formas de poder de Satanás é justamente a doença, porque a doença é um agente da morte. E a morte, como eu já falei, é um bom negócio para Satanás. A morte é o alimento favorito de Satanás, o alimento necessário de Satanás. E a doença é um dos seus agentes que levam a pessoa à morte, né? A enfermidade ela leva a pessoa à morte. E para Satanás é importante usar dessas enfermidades para aprisionar as pessoas. E Jesus veio para quebrar essa prisão. Jesus destruiu essa prisão. Quando ele morreu na cruz do Calvário, portanto, ele não só levou os pecados das pessoas, mas também levou as enfermidades. De modo que eu vou falar uma coisa para vocês. Saiba que essa enfermidade que está no teu corpo não tem mais direito de estar no teu corpo, porque Jesus levou ela sobre a cruz do Calvário. Por isso você pode repreender essa doença e ela vai ter que sair em nome de Jesus. Você tem que repreender até ela sair, porque ela não tem mais direito de estar, né? Fica a dica, esse parênteses aí. Mas Satanás usa as enfermidades para aprisionar as pessoas, para prender as pessoas e, se possível, levá-las à morte. O 11º ponto, né? Pode possuir pessoas, né? E Satanás, geralmente a gente vê na Bíblia muito os demônios, os espíritos imundos possuindo pessoas.
Mas aqui a gente nota que Satanás também pode fazer isso. E o texto que confirma isso é o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 3, que diz assim: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Então, o texto está dizendo que Satanás entrou em Judas. Ele entrou em Judas e possuiu, levando Judas através de Judas, melhor dizendo, levando Judas a trair Jesus. Foi a última cartada do diabo para tentar fazer Jesus desistir. Provavelmente a estratégia de Satanás era fazer com que Judas traísse e quando Jesus fosse pego, o próprio Jesus desistisse, né? E a gente vê trechos assim, quando Jesus fala que ele poderia invocar uma legião de anjos para protegê-lo, para livrá-lo das mãos daqueles que queria matá-lo. Ele poderia fazer isso, mas se ele fizesse isso, ele não estaria cumprindo o propósito da sua vinda, que era morrer na cruz, né? Para salvar o seu povo. Mas de qualquer forma, Satanás entrou em Judas, possuiu Judas e levou ele a trair Jesus. Lógico que Satanás não. Lógico que Judas tem a parte da sua responsabilidade, né? Não foi tirada. O fato de Satanás possuir uma pessoa não anula a responsabilidade da pessoa. Só confirma que essa pessoa pensa como o diabo. É como eu já falei, a pessoa começa a vibrar na frequência do diabo e ela vai se comportar como o diabo. E o diabo tem acesso total a essa pessoa. A partir do momento que a pessoa, no caso, tem má intenção, como foi o caso de Judas, que era trair Jesus, então ele está vibrando na mesma frequência do diabo que tinha má intenção de prejudicar Jesus de alguma forma, de fazer Jesus não conseguir concluir a sua missão. E por isso, ele estava vibrando na mesma frequência e se tornou um instrumento ali do diabo, o Judas, né, no caso. Mas no final das contas, ele acabou se matando também. Porque é isso que o diabo provoca na pessoa. Ele usa a pessoa, mas depois leva a pessoa à destruição. Quando a pessoa cumpre o intento dele, aí ela se torna descartável para Satanás. E o 12º ponto, e último no caso, dessa segunda parte controla as pessoas mentirosas e oportunistas no meio da igreja. Olha só que texto interessante que mostra esse fato. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 3 ao 4 diz: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus, né? E esse texto mostra aqui também um detalhe interessante, que o Espírito Santo é divino, né? Inclusive uma das bases da doutrina da Trindade, né? O Espírito Santo, ele faz parte da natureza divina, portanto ele é Deus, né? Mas esse não é o tema aqui. Já fiz vídeos tratando da questão da Trindade, né? Tá aí na playlist, aí na ala de teologia. Se você quiser dar uma conferida lá, fique à vontade. Mas aqui a gente nota que Satanás usou pessoas mentirosas, pessoas oportunistas, pessoas que queriam se aparecer. Isso é vibrar na frequência do diabo. Né? A pessoa abre porta na vida dela justamente quando ela faz aquilo que agrada o diabo e que contraria a Deus. Ser oportunista, ser mentiroso, é uma das características do diabo. E uma pessoa que mente, uma pessoa que é oportunista, ela está com a mesma, vamos dizer assim, com o mesmo pensamento do diabo, o mesmo comportamento do diabo. E assim, os demônios, o próprio diabo tem acesso a essa pessoa, se torna um com essa pessoa. Mas qual é a consequência? Uma pessoa que pensa assim, é o que aconteceu se você continuar lendo esse texto, o que aconteceu com Ananias e sua esposa foi que eles morreram, né? Depois que foi desmascarado, né, pelo Espírito Santo através de Pedro, eles acabaram morrendo porque eles pecaram contra o Espírito Santo, se opuseram ao Espírito Santo, mentiram para o Espírito Santo. Não foi para a igreja, não foi para Pedro que Ananias e Safira mentiram, mas foi para o Espírito Santo e pagaram com a vida por causa disso, né? Porque eles também se comportaram como o próprio diabo, né? Enfim, essa foi a segunda parte da série A Origem do Diabo, ou A Origem de Satanás. E logo em breve, assim que possível, estarei gravando a terceira parte, onde darei continuidade. E será a última parte, provavelmente, para que essa série seja encerrada, para que eu possa me concentrar em outros trabalhos aqui no canal, para que você possa aí continuar crescendo na graça e no conhecimento. Então, até o próximo vídeo. Tchau!